Qual é o segredo para viver um grande milagre? Qual é o segredo para viver uma grande virada? Então somente não importa a gravidade, não importa a situação, a palavra é a mesma. Quer um milagre, quer uma reviravolta, quer dar a volta por cima, não tenha medo, creia somente. Vamos lá. Lê aqui, por gentileza. Gente, a gente fala tanto sobre esse assunto, né? Mas é como nós falamos ainda ontem, né? Você não tenha medo. Mas você sabe que o crescimento vai gerar medo. O crescimento exige de você passos de fé, exige você fazer coisas que te tiram da zona de conforto, e o medo pode te travar, o medo pode te paralisar. Esse é um grande limitador do crescimento da maior parte das pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa saber, Isaías 46:10, diz que desde o início faço conhecido o fim. Diga essa frase comigo, diga: desde o início faço conhecido o fim. E significa que Deus, desde o início, do começo, antes de fazer, Ele já sabe qual é o fim. Quando Ele começa algo, Ele já sabe qual é o final desse algo. Como assim, bispo? Depois você para com calma e começa a refletir. É a mesma história do Criador. Quem cria algo já sabe qual é a finalidade desse algo. Não é verdade? Quando você cria algo, um Criador, quando alguém cria alguma coisa, então ele já sabe para o que aquele algo será usado, qual vai ser o destino daquele algo. Mas Deus, o mais forte do que isso, Deus desde o início ele já sabe qual vai ser o fim. Ah, bispo, então está já pré-determinado? Não. Porque, como eu sempre falo, eu gosto de trazer essa lucidez, porque evangélico tem esse problema, tá? Ai, Deus disse que tem um grande propósito na minha vida. É verdade. Na vida de todos. Propósito não é cumprimento, propósito não é materialização. O propósito do Senhor com a vida de Saul é que ele fosse rei a vida inteira, mas ele estragou. O propósito de Deus com Judas é que Judas fosse seu discípulo até o final, mas ele estragou. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, nós precisamos entender que toda materialização do propósito, o cumprimento do propósito, se dá com algo chamado obediência. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. Diga aí, farei tudo que me agrada. O propósito dele, seja lá o que estiver acontecendo, o propósito dele vai permanecer de pé. Por isso que nós precisamos, vamos lá, Timóteo 1,7 na amplificada. Porque Deus não nos deu um espírito, diga comigo, de timidez ou covardia, diga ou medo, mas Ele nos deu um espírito, diga comigo, de poder, coragem e de amor, e de bom senso e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Deus não nos deu um espírito de temor, timidez, covardia, medo. A gente sempre fala sobre isso, mas olha porque a fé precisa estar extremamente treinada, porque senão o medo vai te travar, o medo vai te paralisar,
O medo toma conta de você e trava você. Peraí, se Deus não me deu um espírito do medo, mas sim de coragem, de fortaleza, então é esse o espírito que tem que me dominar. A Bíblia diz: eu sustentarei com a minha destra fiel, significa que não importa o que você está enfrentando. Não importa, o Deus soberano, o Deus do universo vai levá-lo em segurança até através dele mesmo, e não importa o que aconteça. É isso que tem que estar dentro de nós. Vamos lá. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus, lê lá, de todos o quê? Todos. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu posso ter medo? O espírito do medo pode vir? Pode. Mas como é que eu combato o medo? Nós vivemos um tempo de uma sociedade extremamente medrosa, pessoas viciadas ou vencidas, totalmente vencidas pelo medo, que é um espírito. E aí, medo do quê? Muitos de vocês já tiveram ou têm ainda, mas muitos de vocês conhecem pessoas que têm medo de doença, medo de viver, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder os bens, a família, medo das coisas mais estranhas, medo de sair de casa, dirigir, medo de falar com as pessoas. Diga essa palavra, medo de falar com as pessoas. É igual, acho que foi a reunião retrasada, se não me engano, né? Que eu falei assim: se tem alguém na igreja que você admira, tem uma admiração por essa pessoa, pelo que ela representa, o que ela fez, ela tem aquilo que você gostaria de estar vivendo, vá até essa pessoa, dá um abraço nela como um ato de fé e honra. Isso é um destravar. Você sabe por quê? Eu já peguei muitas pessoas aqui dentro, que admira pessoas aqui dentro, que essas pessoas que ele admira é uma pessoa que poderia abrir uma oportunidade, ser uma porta, mas ele nunca teve coragem de se aproximar e nem cumprimentar a pessoa e falar: oi, quero dizer uma coisa para você, te admiro. Um simples posicionamento como esse poderia abrir portas, porque pessoas são chaves que abrem portas, né? Sim ou não? Sim ou não? Pessoas são chaves e que nos abrem portas. Uns é medo, outros é orgulho, e a vida está travada. Outro dia eu falava sobre isso porque alguém falou para mim assim: eu admiro fulano de tal e tal, tal. Eu falei: você fazia o quê? Eu fazia assim. Você sabia que a pessoa que você admira, ela atua nesse segmento? Se você já tivesse ido lá e cumprimentado essa pessoa e se apresentado a essa pessoa, talvez uma porta maravilhosa teria sido aberta para você. Quem está entendendo, gente? E sabe uma coisa maravilhosa que precisa existir? Quantas vezes você já ouviu sobre a cultura da honra? O que você honra, você atrai para a sua vida. Está entendendo ou não? Tudo que você honra, você atrai para a sua vida. Se você não honra, você afasta de você. Então vamos lá. Tem algo em alguém que eu gostaria de ter, mas eu não honro a pessoa, eu não honro o que há na pessoa, eu não honro a própria pessoa. Eu estou fechando portas para mim. Porque eu não honro. O que você honra, te honra. Tudo que você honra, você atrai para a sua vida. E nós precisamos ser pessoas que honram pessoas. Pessoas que honram. E não só, eu não vou bajular a pessoa. Não, não é questão de bajulação. Eu detesto bajulação. Às vezes eu não deixo nem fazer para mim, nenhum tipo de homenagem eu deixo fazer para mim. Eu gosto de fazer.
mas em forma de honra. Honra. E não bajulação. Honra. Quem está entendendo? Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que a gente fala assim, o fulano, porque a pessoa tem uma certa prosperidade, eu não gosto da pessoa, é metida, é arrogante, poxa, mas honra a pessoa, porque não chegou lá no nada. Honra, aprenda isso. Gente, a vida não é mais fácil para ninguém. Todo mundo tem suas guerras. Tem ou não tem? Todo mundo tem suas guerras. A vida não é mais fácil para ninguém. Todo mundo tem dor, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem angústia, todo mundo fica gripado, todo mundo pega febre. Olha o Vitão lá, está com a boca com ferida, teve febre esses dias. Tadinho, pela primeira vez teve uma febre aí de 2 dias, violenta. 3 dias, né? Todo mundo tem seus dias difíceis. Então nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Eu comecei falando, tem gente que tem medo do futuro, medo de perder o filho, medo de não conseguir vencer, medo, os mais terríveis medos que escravizam, roubam, levam ao fracasso, e Jesus disse, não vos preocupeis. Quantas vezes na Bíblia tem a palavra não tenha medo ou não tem mais? Isso significa o quê? Uma para cada dia. Então, todos os dias você tem um não temas. Todos os dias tem um não temas. Você já começa o dia com, seja lá o que aconteça, não temas. Não tenha medo. Paulo disse, não vos inquieteis. Quer dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidos ao Senhor pela oração, pela súplica e com ação de graça. Pedro disse, lança a sua ansiedade no Senhor. O salmista disse, entregue suas preocupações. Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém, pessoal? O Senhor é a minha luz, diga comigo, o Senhor é a minha luz. Diga, é a minha salvação. De quem terei temor? Diga, o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Posso falar uma coisa muito séria a vocês? Sabe, vou falar com você que é muito matemático, você que é muito racional, você que é muito lógico. É melhor você trabalhar e se adaptar aí e mudar o sistema. Você que é muito matemático, você que é muito números, é muito lógico, muito razão, a fé não tem nada a ver com isso, tá? Tenha essas coisas para você como organização da sua vida. Para você organizar a sua vida e administrar a sua vida. Porque números na Bíblia não representam nada. Números na Bíblia não representam nada. Números, para mim, para você, são indicadores. Números é para organização, administração. Mas se você se agarrar a números que não tem nada a ver com fé, então eu já vou começar a combater sua forma de racionalizar, dizendo assim, se número for tão relevante, então vamos lá, vamos para números. Que altura tinha Golias? 3. E Davi? 1,60. Dentro da lógica, quem tinha que vencer essa guerra? E quem venceu? Porque é o dobro do tamanho. É o dobro. É o dobro. Então vamos lá. Gideão tinha quantos com ele? E o exército adversário? 120 mil aproximadamente.
Como é que com 300 ele poderia vencer? E quem venceu? Números não são relevantes. Abraão, com 300 servos, venceu 5 reis. Com 300 servos. É ilógico. Não há como vencer. Porque outros reis não conseguiram. Como Elias, sozinho, venceu 850 homens unidos numa só fé, num só propósito. Sozinho. Não tem lógica. Agora vamos lá. Está entendendo ou não? Sim ou não? 5 pães e 2 peixinhos dá para quantas pessoas? Se for para o Vitor, é só para ele. E vai faltar. Não seria para um? Sim ou não? E alimentou quanto? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 15.000, 20.000 pessoas? Tem quem diga mais? E o outro, com 7 pães e 2 peixes? 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Josafá era 1 contra 3 nações distintas, 3 reis. Quem venceu? Quem? Olha, você gosta de números? Na Bíblia, isso não significa nada. Significa que você precisa aprender a agir a tua fé. Significa que você precisa viver por fé. É o que mostra. Eu tenho indicadores, ok, para você orar mais, para você intensificar, para você... Agora, espera aí, eu não vou só na matemática, porque a matemática de Deus não tem explicação. Os números do Senhor não têm explicação. E tem muitas outras referências. Muitas outras. Como é que um homem de 75, de quase 100 anos, na verdade, né? A partir dele gera uma nação? Como pode? Por quê? Porque viver por fé, fé provoca milagres. Milagres você não tem como explicar. O resultado produzido pela fé não é o natural, é o sobrenatural. É o que foge o entendimento. Então, eu já estou te preparando, porque eu sei que tem pertinho de você, talvez aí está do seu lado. Alguém vai falar assim, não, mas eu não posso contar aqui, ó, tem número. Mas isso é do homem natural mesmo. O homem natural sempre vai enxergar os números, mas eu preciso ser um homem espiritual. O homem espiritual enxerga o que está além. Enxerga o sobrenatural. Não é assim? Se Davi fosse pensar no tamanho dele, no treinamento dele, ele jamais poderia. Ainda o gigante, treinado uma vida inteira, imbatível, nunca perdeu uma guerra. Nunca. Despreza, amaldiçoa e ameaça. E parte para cima dele. Ele venceu. E o que ele falou, o que ele declarou, foi o que aconteceu. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, diga comigo, não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Espera aí, notícia. Quem vive por notícia, vive abatido, abalado e com problema de pressão. Tem gente que o meu diagnóstico para ele já é assim, eu estou alterando a pressão. Eu falo assim, o que você está olhando, ouvindo? Porque tem gente que não passa disso. Assiste demais o que não deve, olha para o mundo natural, quando deveria estar vivendo por fé escondido, como cidadão do reino,
orando: venha o teu reino sobre minha vida, venha o teu reino, Senhor. Por que as pessoas chegam e entram por aquela porta, entram com a vida destruída e têm suas vidas transformadas? Porque quem governava a vida lá fora era ela ou o próprio mal. Quando ela entra para cá e entende, o Senhor passa a governar a vida dela. E quando o Senhor passa a governar a vida dela, os resultados mudam. As coisas mudam. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Quem está falando isso? Lembra que esse é o conselho, talvez o conselho, vocês gostam de provérbios, né? Esquece provérbio, finaliza com isso aqui. Talvez seja o conselho mais poderoso de Salomão. Esse aqui, ó, é o conselho mais poderoso. Tema a Deus, porque esse é o essencial. Porque se você temer a Deus, temer, você lembra o que é temer, né? Temor do Senhor, né? É o quê? Amor reverencial, obediência, que é aquela frase que eu falo para você, que é aquela pesquisa que eu peço para vocês. Se você nunca teve a curiosidade de fazer, faça uma pesquisa, vai lá no Google, rapidinho você vai fazer, vai lá no Google e fala assim, ó, versículos que falam do temor do Senhor, do homem que teme o Senhor. Vai lá, estuda, que você vai ficar encantado. O que você vai descobrir? O que você vai descobrir? Que o homem que teme o Senhor, ele é feliz, o homem que teme o Senhor, ele é próspero, o homem que teme o Senhor tem família abençoada, o homem que tem o Senhor, ele é rico, há riqueza na casa dele, o homem que tem o Senhor é livre, liberto, guardado de ciladas, o homem que teme o Senhor tem longevidade, não morre cedo, não vai morrer cedo, terá longevidade, o homem que teme o Senhor é guardado em todos os caminhos, seus filhos são abençoados, o homem que teme o Senhor não mendiga, nem a sua descendência. Se você nunca fez isso, faz isso. Você vai ter prazer em temer ao Senhor, obedecê-lo. Você vai ver o quanto isso vai atrair de bênção para a sua vida, favor, que é o que muita gente gosta de chamar assim. Nossa, o fulano tem tanta sorte, tem uma onda de favor sobre a vida dele. Tem uma onda de favor. E a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos ao homem que o teme. Quer dizer o quê? Tem revelações. Tem informações que só Deus tem. E Ele revela ao homem que o teme. A desobediência, gente, gera insegurança. A insegurança, muitas vezes o medo, ele é fruto de quebra de princípios. A desobediência gera insegurança na gente, gera medo. Mesmo a palavra vindo, muitos a mente, porque o diabo, como é que o diabo chama, gente? Um dos nomes do diabo. Outro. Acusador. Acusador. Aonde ele tenta te pegar? Nas brechas e nas falhas que você comete. A acusação vem ali. E é onde te rouba a autoridade. E é onde você não pode dar mais isso a ele. Então, isso vai tirar aquela autoridade, aquela ousadia. Espera aí, Senhor, eu creio. Senhor, eu tenho pagado o preço. Eu tenho pagado o preço. Eu tenho sido fiel. Dá o versículo, por favor. Provérbios 15. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Olha que você pegar uma pessoa bem desanimada perto de você e começar a desabafar, você fala assim, espera aí, guarda aí, tá? Anota. Você fala assim, espera aí, antes de você acabar de desabafar, deixa eu te mostrar uma coisa. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus.
Não seja desanimado, não. Pensamentos ansiosos e pressentimentos. Ele vive cheio disso. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, tem um banquete contínuo, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Quem está entendendo, gente? Você não pode ser só ouvinte, hein? Não pode ser só ouvinte. Eu gosto muito quando eu escuto os testemunhos que você escuta assim, veio aquela palavra e aquela palavra entrou dentro de mim, veio aquela palavra aquele dia, Deus falando comigo e aquilo entrou e a partir daquele dia eu fiz assim, porque uma palavra pode mudar. É o quanto a palavra entra. Ouvir todo mundo ouve, mas a gente já aprendeu com a própria palavra, não é o quanto você ouve, é o quanto você pratica dela. Esse é o segredo. Não é o quanto você ouve dela. Mas feliz é aquele que ouve e pratica. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que ouve e pratica. Quando o medo chegar, você precisa saber o que está acontecendo e falar, peraí, eu sei o que está acontecendo. E combater. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas, diga comigo, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem despreza? O insensato. Os insensatos. Queridos, por que nós precisamos tratar isso com muita seriedade? Nós temos a bênção. Tem uma frase que a bispa usou na sexta-feira. Ela disse que não há concorrência contra a excelência. Repita isso aqui comigo. Não há concorrência na excelência. Acabou. Pensa nisso. Deus não vai cobrir de bênção um trabalho mal feito. Inclusive tem um versículo que fala sobre isso. O Vitor está falando que é Colossenses 3:25. Não pode substituir um trabalho mal feito, não pode. Então, peraí, eu preciso buscar ser excelente naquilo que eu faço, eu preciso buscar ser excelente, e começar da minha fé, né? Minha fé precisa ser uma fé excelente. Nós precisamos identificar a origem do medo, para poder enfrentá-lo. Por que eu tenho medo? Medo do quê e por quê? Sabendo que o medo não é de Deus. É um espírito. Aonde ele nasceu? Qual é a causa dele? Por quê? O que eu vivi? O que eu passei? O que eu vi meus pais passarem? O que aconteceu comigo na minha caminhada? Tem outras pregações que nós já fizemos aqui, anteriormente, que nós falamos, né? A cultura que nós fomos criados, ela é tão delicada que muitos dos nossos pais, pela sua ignorância, lembra de uma pregação que nós fizemos aqui, lembrando qual eram as canções que os pais cantavam para os filhos dormir? Ou para ameaçar, dorme, senão... Aí, ó. Boi da cara preta, a cuca vem pegar. Tem menino aqui que não sabe nem o que é a coisa da cuca, né? Mas eu tenho na minha cabeça registrado direitinho a música até hoje. Até hoje. Era assim, ó. Cuidado com a cuca te pega daqui, te pega de lá. Era assim ou não era? E aí aparecia aquele bicho feio, aquele... né? Então, aos pais, ó, se você não dormir, eu vou mandar o homem do saco te pegar. Era assim ou não era? Quem vai dormir com um negócio desse?
Não é verdade? E aí vai incutindo já. Ontem, que lindo, né? Alguém mandou para mim, coisa linda, eu fiquei até emocionado. Eu nem mandei no grupo da família para mostrar. Tem alguém que era nosso aqui, nasceu o filho dele agora, ele se mudou, e nasceu o filho dele semana passada, se não me engano. E ele me mandou, né, o vídeo do parto acontecendo, e ele lá junto, né, a criança nascendo. E aí, quando foi ontem à noite, ele me manda um vídeo, é um bebê, é um bebezinho, nasceu agora, semana. Mas o que ele estava fazendo? Ele falou assim, olha aqui, ó, o papai já contando historinha bíblica, e aí lendo com aquelas bíblias infantis, lendo a história de Adão e Eva, e o bebezinho ali, né? Parece, não estou entendendo nada. Não importa, não importa, você está lançando uma unção sobre a vida dele, você já está abençoando, e o bebezinho ali, calminho, né? Naquele momento super tranquilo, e o pai lendo a história bíblica para aquele bebê. Olha que coisa linda. Imagine se, né, todos fizessem isso. E não só fizeste bebê, vai crescendo, vai ensinando, vai fortalecendo, vai edificando a fé. É uma fé sólida. Isso é lindo. Dá o versículo, por favor. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Está aí para você? Leia, por favor. Mas, vem cá, quem conhece essa história sabe do que se trata, né? Se trata de Jairo, dirigente da sinagoga, que vai até Jesus e disse assim, eu preciso que o senhor vá e abençoe minha filha, porque ela está morrendo. Aí Jesus se dispõe, está indo até a filha dele, e aí acontece a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue vem no meio da multidão e toca no Senhor, porque ela acreditava que se ela tocasse, aquele sofrimento de 12 anos ia chegar ao fim. Jesus pergunta quem me tocou, e aí aquela conversa toda, Pedro dizendo, está todo mundo tocando no Senhor, e tomou aquele tempo todo ali. Alguém chega e fala, não incomode mais o mestre, que a sua filha morreu. Aí Jesus vem e diz isso aqui, não fazendo caso do que eles disseram. Disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente? Não, mas morreu, o senhor não entendeu. Não tenha medo, tão somente? Não, mas não tem mais o que fazer. A palavra é não? Qual é o segredo para viver um grande milagre? Qual é o segredo para viver uma grande virada? Tão somente? Não importa a gravidade, não importa a situação, a palavra é a mesma. Quer um milagre, quer uma reviravolta, quer dar a volta por cima, não tenha medo, creia somente. Essa é a pregação que você tem que falar para você, o Espírito está falando. É a mesma para nós. Bispo, mas agora não tem mais o que fazer. Não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Você precisa aprender que com Deus não tem perda. Mas já perdi tanto, e a restituição? Como é que ela funciona? O mínimo é o dobro. Mas e os anos perdidos? Ele fala que até os anos perdidos, está lá em Joel 2, 25 a 27. Restituir-vos-ei os anos consumidos. Quer dizer, não tem nem anos perdidos. Até os anos que parece que foram perdidos são restaurados, restituídos. Mas imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, Pedro saiu do barco. Lê o resto, por favor. Tentou, andou. Tentou, andou.
andou sobre as águas e foi na... Viveu o sobrenatural? Viveu? Diz que ele tentou e ele caminhou sobre as águas. Caminhou sobre as águas. Mas, quando reparou no vento, ficou com... E começando a afundar, gritou: o Senhor salva-me. Então, significa que o medo afunda. O medo anula a fé. Posso falar uma coisa para vocês? Você sabe que o cristianismo não tem aposentadoria, você não tem... Por tempo de cristianismo, você não vai ganhar nada, tá? Sabia disso ou não? Vou falar uma coisa para você que vai doer agora. Falei outro dia sobre isso. Se você nunca aprendeu sobre isso, eu vou falar para você e para quem nunca me ouviu falar. Porque quando eu descobri isso, também foi assustador para mim. Eu descobri que todos os anos de desobediência e incredulidade na vida da gente não são contabilizados no nosso tempo de fé. Como é que o senhor prova isso? Porque todos aqueles anos do livro de Juízes de desobediência não estão na contagem cronológica, você não acha. Tem todos esses anos, quando os estudiosos buscam, está faltando muitos anos. Quando você vai buscar onde está o problema, você encontra no tempo da desobediência. Eles não são computados. E está tudo certo, porque o Senhor fala que eles não serão mesmo. Porque nós recebemos se não desistirmos, se não pararmos. Então, o que acontece com a gente? Nós precisamos parar e dizer assim, porque às vezes eu falo assim, tem 15 anos que eu aceitei Jesus, mas desses 15 anos, quanto tempo de obediência e fé? De fidelidade, de verdade. Que caminhou na fé mesmo. É isso aí que está computado. O resto não. Tempo de desobediência, de pecado, de erro não são contabilizados. Por isso que quanto mais tempo a pessoa demora, pior fica. E mais longe, mais distante fica. Mas isso resulta em quê? Recompensa, galardão. Existe toda a recompensa pelas nossas obras. Então nós não temos tempo a perder. Se tomamos uma decisão, então vamos ser diferentes, de verdade. Tudo que é mais ou menos na vida não dá certo. Não dá certo, ou a gente é ou não é. Eu preciso investir na minha fé, preciso investir no relacionamento com Deus, porque é como disse, né? Você vive o sobrenatural. Olha o que acontece com a gente. Você vê Pedro, né? Está caminhando sobre as águas. Ele acreditou no que o Senhor falou. Não fala que ele tentou descer do barco, ele tentou. Ele já estava andando sobre as águas. É exatamente como acontece com a gente quando a gente começa a dar os passos de fé. Você começa um negócio, você começa a sua empresa, você começa um negócio que é o negócio do seu sonho, começa a caminhada e começa. Se você fosse esperar o momento certo, talvez você nunca teria começado. Porque não existe isso, né? Se você for perguntar para alguém o que acha que você deveria começar um negócio novo, você deveria expandir seus negócios, acho do jeito que está aí, eu acho que é delicado, é complicado, não é a hora, mas que hora é? O problema não são os passos de fé que a pessoa deu, é o que ela faz depois. Porque às vezes tem pessoas que ele fala assim, não sei se eu deveria ter dado esse passo de fé, eu não sei se eu deveria ter feito isso. Não, o problema não é o que você fez, o problema é o que você está fazendo. Está entendendo ou não? Às vezes, quando eu comecei aqui, eu estava só olhando para Jesus. Comecei a dar meus passos de fé, não estava nem aí, o vento já estava lá. Mas, de repente, eu paro, me distraio com alguma coisa, me distraio com coisas que eu estou ouvindo, começo a olhar na direção que eu não deveria olhar. Aí eu vou reparar no lugar errado. Não diz que o vento começou depois. Já estava lá. Está entendendo? Mesmo com vento forte, ele caminhou sobre as águas. Quando a gente começa essa caminhada, quando Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, e Jesus estava no barco, eles saíram, estavam em paz.
no meio da travessia, foram surpreendidos por uma tempestade. Uma tempestade veio no barco com Jesus. Uai, se veio no barco de Jesus, você acha que não vai vir no seu? Sim ou não? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé. Vírgula, lê lá, por favor. Porque o quê? Medo e dúvida é uma coisa só. O medo gera dúvida, a dúvida gera o medo. E ambos anulam a fé. É por isso que eu estou alimentando? O quanto eu estou alimentando? A minha fé. Quando entraram no barco, o vento cessou. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Espera aí, é aquela famosa frase que eu gosto de falar, né? Vamos comigo? Diga: minha vida não está nas mãos dos homens, está nas mãos do meu Senhor. Diga: está nas mãos de Deus. Por isso temos só Ele. Não vai acontecer nada que Deus não permita. Podem tentar? Podem. Qual deve ser o grande medo? De perder a salvação, e não de gente, nem de problemas, ou do diabo, ou do futuro. Esse tem que ser o grande medo: perder a salvação, perder o destino, perder o propósito lindo, como uma vez eu falei aqui, né? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui, agora vamos falar com seriedade. Você já parou para pensar? Vamos supor que você alcance a sua salvação, passe por um fio, porque a Bíblia diz que tem alguns que vão entrar, mas como se fosse por um fio. Coríntios diz isso. Aí você chega lá nos céus, o Senhor tem um telão como esse aqui. Aí ele vem e diz assim: deixa eu mostrar para você o que eu tinha com você. Deixa eu mostrar para você qual eram os planos que eu tinha para você. E aí mostra que ele sabe o fim antes do começo. Ele mostra o projeto grandioso, poderoso, glorioso que ele tinha com você, mas aonde você foi alterando isso? Era para ter vivido uma história gloriosa aqui, e na glória a recompensa, o galardão. Mas isso é o que era para você ter vivido. A gente não tem orado pedindo a Deus que não nos deixe de fora dos seus planos e projetos? Sim ou não? Os planos dele não param. Eles estão em andamentos. E são grandes. E é como eu disse ontem. Eu disse ontem uma coisa, eu vou falar para quem não estava aqui, tá? Não existe a possibilidade, aliás, existe, mas você já sabe, é facilmente fazer você entender. Se o corpo está em desenvolvimento, se o corpo está crescendo, a igreja é o corpo do Senhor, não é? A igreja é nós somos os membros do corpo, certo? O corpo está crescendo.
Se um membro não cresce junto com o corpo, tem alguma coisa errada. Porque o natural é que o corpo cresça junto. Todos os membros se desenvolvam juntamente com o corpo. Não é verdade? Lembra do exemplo que eu faço? Tudo cresceu, esse dedo aqui não cresceu. Ó. Você vê facilmente, não vê? Sim ou não? Tudo cresceu, mas essa mão aqui não desenvolveu. Ó. Essa mão é deficiente. Não cresceu junto com o corpo. Não seja você esse membro que não cresce. Não seja. Porque o membro que não cresce, você vai começar a querer esconder ele. Você vai querer começar a disfarçar. Porque a gente tem complexo do resultado. Sabe que eu não estou falando demais, né? Se tem um membro defeituoso, a gente não quer que as pessoas vejam o defeito. A gente começa a querer esconder o defeito. Só que não tem defeito que a gente não consegue esconder. E por que o senhor está falando sobre isso? Porque nós estamos numa fase de crescimento. Nós estamos numa fase que o corpo está crescendo, a cabeça está crescendo. Então todo o corpo tem que desenvolver junto. Há uma unção de crescimento. Não fica preso a besteiras. Não fica envolvido com coisas que só vai te roubar. Foca na direção certa. Se aproxima de Deus. É tempo de alinhamento. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar a vocês esperança e o futuro é muito melhor do que você imagina. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o futuro é muito melhor do que você imagina. Ele é muito melhor, ele é muito superior do que você imagina. Está entendendo ou não? Que quando Jesus, a gente viveu muito tempo um cristianismo de fuga, escapista. Muitos de vocês foram formados em igreja que só ensinaram para você que Jesus estava voltando. Teve gente, eu passei por isso. Teve um momento que eu pensava assim, mas eu vou estudar para quê? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, está voltando. Mas daí, que ele volte, mas eu estou cumprindo com o meu propósito, que ele volte, eu estou influenciando, que ele volte, eu esteja governando. Está entendendo? Até porque, se você não sabe, ele volta para governar. Pensa que vai sair todo mundo escondidinho, com fuga e tal. Não, tem algo muito forte aí. Muito poderoso ainda para acontecer. Por isso, e aí a gente pode usar isso como desculpa, como pretexto, como muita gente que muitas vezes fala assim, foi incutido na mente de muitos cristãos, né? Riqueza, prosperidade é do diabo, é vaidade. E aí parou, fechou no mundinho, e o ímpio só foi crescendo.
Pessoas usadas pelo mal só foi expandindo por causa dessa mentalidade, quando na verdade é o justo que deveria estar crescendo, é o justo que deveria estar expandindo. As maiores, como sempre foi, se você nunca fez um estudo sobre isso, o que existe de melhor no mundo foi criado por cristãos. Universidades, hospitais, faculdades, escolas. A cultura da excelência, porque a cultura da excelência foi criada com base num versículo: trabalhe como se estivesse fazendo para Deus. Você entendeu? Você entendeu ou não? Aí, como a bicha falou sexta-feira, os relógios suíços, chocolate suíço, tudo em cima dessa cultura. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Então, se você entender isso, querido, há muito a fazer, há muito a crescer. A gente precisa desenvolver isso no nosso meio, porque Deus quer canalizar, Deus quer abençoar você, quer abençoar o seu negócio. Mas, espera aí, eu tenho a cultura da excelência, eu tenho palavra, o que eu faço é excelente? Eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus? Como é que eu trato o próximo? Porque a regrinha de ouro que todo mundo aí hoje, trate os outros como você gostaria de ser tratado, é bíblico. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Mas muitas vezes não é praticado, é ignorado. E por ignorar, né? Como é que Deus vai cumprir a promessa? Seja generoso. Generosidade, tem muitas coisas que envolvem generosidade. São atitudes de generosidade. E começa onde? Com quem está ao nosso redor. Somos educados, generosos. Está entendendo ou não? Sim ou não? E aonde a gente começa a treinar isso? Se você perguntar, aonde o senhor é mais generoso? Eu começo na minha casa. Eu sou com todos, mas eu começo na minha casa. Por quê? A cultura da generosidade está dentro. Vamos ser pessoas generosas, que têm empatia. Queira, sinta, se coloque no lugar do outro. Dê o melhor. Quem estava comigo quarta-feira passada aqui? Que eu fiz aquela declaração olho no olho. Olho no olho. Eu olhava aqui, a fila não acabava. Eu olhava aqui, a fila, eu estava achando que estava acabando e ela se multiplicava. Aí teve um momento que eu falei assim, vou acelerar. Eu não tive coragem. Porque eu não queria alterar como eu comecei olhando e declarando, abençoando a vida de cada um, eu quis de cada um, e cada um, quando eu olhava no olho, o olho me contava, eu gastava mais tempo com aquele que me contava. E não aceitei fazer mais rápido, corrido, com absolutamente ninguém. Correndo o risco de muitos ficar chateados, porque eu fui até 10h30 da noite. Pode ficar chateado, tudo bem. Mas eu não vou, por conta do horário, se Deus colocou algo no meu coração para fazer, e eu sabia do que Deus estava fazendo, eu não vou fazer uma coisa de qualquer maneira, agora fazer menos, porque agora eu tenho pressa, porque tem gente que quer ir embora. Porque do menor, eu comecei de uma maneira, eu vou fazer com todos igual. Você entendeu? Eu vou abençoar todos, vou fazer de igual forma sobre a vida de todos. E como eu disse, eu sempre sei.
Tem aqueles dias que... Eu conheço, tem alguns aqui que uma hora nós vamos compartilhar isso com vocês. Tem alguns aqui que a história mudou em alguma... Nunca despreze unção, tá? Nunca despreze. Como diz quarta-feira, Davi não recebeu uma foi o ponto de partida, uma foi o Espírito que entrou na vida dele, foi o Espírito que entrou, e a partir de então um cara que foi ignorado, nunca mais pôde ser ignorado e se tornou inevitável, que foi a declaração que nós fizemos. Nunca mais vão poder te ignorar. Você se torna inevitável. Amém? Você, diga, eu sou inevitável. Ninguém pode te ignorar. Ninguém. Quando Deus nos unge, não, ainda que queira, não tem jeito de ignorar. Não há possibilidade de ignorar. Você se torna inevitável. Há uma unção sobre a tua vida. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Eu tinha mais coisas para falar. Eu acredito seriamente que tem um tempo de promoção chegando. Tem um tempo de promoção chegando. Quem participou da live hoje? Eu falei, guarda aquela live para você. Pega ela, joga. Vai lá no seu WhatsApp. Eu acredito que muitos têm lá aquele contato que é seu mesmo, só para armazenar algumas coisas. E guarda ela lá para você. Você que crê naquilo. Porque eu acredito, Isaías 60 é tão forte. Ele diz, levante-se meu povo. O que ele diz? Não fica prostrado não, levante-se. Que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. A glória está brilhando sobre você. A terra está coberta de trevas. Querido, por isso que eu falo, não olha para onde não deve. Não fica acompanhando noticiário, não fica acompanhando, porque a treva, o Senhor já diz, a terra está coberta de trevas, e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol, e a sua glória se vê em cima de você. Olha que lindo, está em trevas, mas sobre você a luz. O mundo está em trevas, mas sobre você a luz do Senhor resplandece. Todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu. Agora, diga assim comigo, levante os olhos e veja. Isso aqui era profético, porque ia acontecer. Ele estava dizendo, levanta os olhos e veja, todos estão vindo na sua direção. Levanta os olhos e veja, todos estão vindo na sua direção. Seus filhos vêm de longe e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Você vai ver isso acontecer, e o seu rosto vai brilhar de alegria, e o seu coração quase explodirá de felicidade, porque os comerciantes de todo o mundo trarão suas riquezas, os tesouros de muitas nações, e os darão a você. Você sabe que eu estava lendo isso, é tão forte, que o Senhor diz assim, e quem não vir, olha uma ordem que Deus dá, estou mandando vocês ir, e vocês vão levar as riquezas, vocês vão transferir as riquezas para Ele, e quem não vier, será eliminado. Prestou atenção ou não? Sim ou não? Quem não vier,
Porque Deus mandou as nações fazer. E quem não fizesse, seria eliminado da terra. Quando Deus dá uma ordem, eu não vou ler inteiro, está lá na live, você vai ler, mas eu vou ler a parte do versículo 15 em diante. Diz assim, ó: não faz muito tempo você era um refúgio. Quer dizer, o que é um refúgio, gente? Ninguém quer. Refúgio ninguém quer. Marginalizada, esquecida, ignorada. Mas agora pus você de pé, sublime e elevada para sempre, uma joia de encher os olhos. Quando começar a beber o leite das nações e se amamentar da realeza, saberá que eu, o Eterno, sou o Senhor, sou o Salvador, o seu Redentor, o defensor de Jacó. Em voz alta, por gentileza: darei a você apenas o melhor. Olha, darei a você apenas o melhor. Quem me conhece sabe que há anos eu ensino isso. Essa faz parte de um repertório meu de oração. Todas as vezes que quer se levantar algo negativo, eu falo para o Senhor: Senhor, eu só espero o melhor do Senhor. E eu não plantei para isso. E eu espero apenas o melhor. E o texto diz: darei a você apenas o melhor. Qual é a sequência ali? Chega de esmolas. E mais, esmola, não importa o quanto você já está abençoado. Não importa o quanto Deus já fez na sua vida. Tem coisas que vai virar esmola, perto do que Ele vai fazer. Por que eu dei o nome de troca de posição? Porque Ele diz assim: darei a você, chega de esmolas, ouro em vez de bronze. Que salto, hein? Você vai sair do bronze, você vai para o ouro, meu filho. Ouro em vez de bronze, prata em vez de ferro, bronze em vez de madeira, ferro em vez de pedras. Vou instituir a paz para governar o seu país. Vou fazer da justiça o seu chefe. Na NBV diz assim: reis poderosos e grandes nações darão a você o melhor das suas riquezas e de seus bens. Você será alimentada como a mãe que dá de mamar a seu filho. Então você saberá que eu sou o Senhor, o seu Redentor e libertador, o poderoso de Israel. Trocarei o seu bronze por ouro. É troca. Seu ferro por prata, sua madeira por bronze, suas pedras por ferro. Diga comigo: farei da paz o seu rei. Quer dizer o quê? Quem vai reinar na sua vida? A paz. A paz vai reinar. Da justiça, o seu governador. Pega o teu propósito e fecha os seus olhos, por gentileza. Está na hora de troca de posição. Eu acredito em troca, promoções. Você sabe que... Olha aqui para mim, por favor. Deixa entrar dentro de você. Por que a gente começou com
com a palavra do medo. É como disse ontem: todo crescimento, todo progresso, todo avanço vai gerar desconforto em você e pode trazer medo. E você pode sofrer um bombardeio muito grande de vozes que vão vir dizer assim: não precise mais. Tá bom. Por quê? Para ir além vai exigir de você mais coragem. Coragem, inclusive, para acreditar nas promessas. Coragem para dar os passos de fé. Mas presta atenção que Deus, Ele tem falado e tem feito. Ele tem falado e tem feito. Deus quer trazer promoções. Deus quer trazer mudança de posição. Deus quer trazer, é um tempo de crescimento. Olha aqui para mim. Você vai aceitar ser esse? Vai? O corpo está crescendo. Você vai aceitar ser assim? Assim? O corpo está crescendo. Então diga: eu faço parte desse corpo. Diga aí: eu vou crescer junto com o corpo. A igreja é o corpo. A igreja está crescendo, a igreja está expandindo. Agora, o crescimento não é para a cabeça. O crescimento é para o corpo. Está entendendo ou não? O crescimento não é para a cabeça. O crescimento é para o corpo. Por isso que você tem que gastar tempo. Se Deus está dizendo que Ele vai enviar, primeiro a gente alcança a relevância no céu. Da relevância no céu nós alcançamos relevância na terra. Relevância diante de Deus e relevância diante dos homens. Isso é necessário. Ah não, eu só me preocupo com o que Deus pensa. Não cometa esse erro. O principal é Ele. Mas você tem que ter relevância na terra também. Essa é uma pregação que nós já fizemos há um tempo atrás. Relevância no céu e na terra. Mas primeiro nós nos tornamos relevantes no céu. Porque os céus abençoam a terra. E Deus quer nos abençoar. Deus quer trocar posição. Deus quer te promover. Deus quer te tirar do bronze e te levar para o ouro. E Ele vai. Tem gente que só está na pedra, né? Então vamos subir pelo menos para coisas maiores. Tem troca de posição aí. E o lindo é que o versículo 4 diz assim. O versículo 4 diz assim: levante os olhos e veja. Então agora feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E só abra os olhos espirituais. Os seus olhos naturais fechados e os olhos da fé abertos. Ele diz: levante os olhos e veja. Todos estes estão vindo na sua direção. O que quer dizer? Todas essas bênçãos estão vindo. Todas essas promessas estão vindo. Todas estas bênçãos. No 5 diz: você vai ver acontecer. O seu rosto vai brilhar de alegria. O seu coração quase explodirá de felicidade. Se veja.
seu coração explodindo de alegria, porque está vindo na tua direção, está vindo na tua direção, está vindo, tem bênçãos maiores, porque os comerciantes de todo o mundo trarão suas riquezas, os seus tesouros, e muitas nações, de muitas nações, e os darão a você. Ah, que lindo, que lindo. Levante os olhos e veja. 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 Levante os olhos e veja o teu crescimento. Levante os olhos e veja o teu progresso. Levante os olhos e veja o teu avanço. Levante os olhos e veja pessoas vindo de todos os lugares. Levante os olhos e veja você se tornando extremamente relevante nos céus e na terra. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja homens, comerciantes de todos os lugares. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja a troca de posição. Sai do bronze, vai para o ouro. Levante os olhos e veja. Quer dizer que você vai sair da medida que você está, você vai para uma medida extremamente superior, extremamente maior, extremamente superior a que você está hoje. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja. É tempo de restituição, de progresso, é tempo de avanço, de prosperidade na tua vida. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar ideias poderosas. Deus vai te dar, Deus vai usar pessoas para te favorecer. Levante os olhos e veja. Está vindo. Levante os olhos e veja. Levante. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja. Levante. Vai acontecer, você vai ver isso acontecer, está escrito, você vai ver, o seu rosto vai brilhar de alegria, o seu coração quase explodirá, porque os comerciantes, quer dizer negócios, clientes, pessoas, virão de todos os lados, de todo o mundo, trarão suas riquezas, os seus tesouros e darão a você. É com você, Deus vai fazer transferência de riquezas, Deus fará transferência de riquezas, em nome do Senhor Jesus. Diga a Deus, diga: Senhor, eu creio, abra a minha mente, abre o meu entendimento, me dê visão, me dê revelações, Senhor, me dê, meu Pai, amplia, Senhor, amplia, tá na hora de você caminhar por fé, não viva por números indicativos, não viva, porque números na Bíblia são só números na Bíblia não quer dizer nada, porque Ele multiplica. Quando Deus determinou que Salomão seria grande, vinha reis de todos os lugares, de todas as nações, trazendo ouro, trazendo coisas preciosas a Salomão. Muitas vezes vinha carregamento, navios de ouro para Salomão, porque Deus determinou que ele seria grande, Deus determinou que ele seria o homem mais rico e sábio, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus determina, quando Deus estabelece isso, não há quem possa impedir, não há quem possa invalidar a ordem do Senhor. Então abra a tua mente e diga: Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio em milagre, eu creio em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, eu não sei como as coisas vão discorrer, mas eu creio, eu não sei como elas vão acontecer, mas eu creio, eu não sei de que maneira vai acontecer, mas eu creio, Senhor, eu creio. Diga, porque se Deus te indicar, todo mundo vai saber quem você é, viu? Se Deus te indicar, todo mundo saberá quem você é. Virão de todos os lugares, em nome de Jesus. Levante-se, levante os olhos e veja. Levante, em nome do Senhor Jesus, levante os olhos e veja. Levante,
Em nome do Senhor Jesus, está vindo na sua direção. Só acredite nisso. E pode dizer: chega, eu não vou ter medo. Chega, eu não vou ter medo, eu não vou temer, eu não vou temer, eu não vou temer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, com 5 pães e 2 peixes, Ele multiplicou e sobrou 12 cestos, 12, eu creio, 300 com 300, Gideão venceu uma batalha impossível de vencer, eu creio. Abraão venceu com 300 servos. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, com a direção do Senhor, a pesca maravilhosa, ela aconteceu, ó meu Pai, de forma sobrenatural. Eu creio, Senhor, eu creio que a porta que o Senhor abre, em nome do Senhor Jesus, diz que as portas serão abertas e jamais serão fechadas. Em nome do Senhor Jesus, só creia, suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite. As riquezas das nações e os seus reis e a sua comitiva, creia, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus: Senhor, me prepara para isso. Me prepara para isso, porque eu creio. Você que já foi um refúgio, você que já foi marginalizado, você que foi esquecido, você que foi ignorado, saiba que ninguém vai poder te ignorar. Ninguém. Viu? Ninguém vai poder te ignorar. Como disse, você se torna inevitável. Inevitável. Chega de esmolas. Darei a você apenas o melhor. É isso que Deus tem para você. Apenas o melhor. Quando Deus amplia, quando Deus determina, quando você estuda na Bíblia, nesse texto mesmo de Isaías, Deus começou a dar ordem a reis, a nações, para que todos viessem trazendo as suas riquezas e abençoasse a Jerusalém. E ele disse que ai daquele que não fizesse. Então significa que quando Deus dá uma ordem, todo mundo tem que obedecer. E se Deus quer te levantar, se Deus quer te favorecer, se Deus quer te promover, ninguém vai poder impedir isso acontecer. Chegou a hora. É troca de posição. Deixa Deus tirar você da posição que você está e te levar para uma posição superior. É troca de posição. Está na hora. Ele vai trocar a sua posição. Está na hora de ir para uma posição mais elevada. Tem gente que vai sair do bronze e vai para o ouro. Tem gente que vai sair do ferro e vai para a prata. Tem gente que vai sair da madeira e vai para o bronze. E mais, farei que a paz seja o seu rei. Ou seja, a paz vai reinar na sua vida. Da justiça o seu governador. Eu declaro, Senhor, sobre a vida do teu povo. Eu profetizo sobre a tua igreja, Pai. É tempo de crescimento da tua igreja.
Se a cabeça cresce, o corpo tem que crescer. Dê visão, dê ideias, dê criatividade, dê revelações, dê o espírito da excelência, a cultura da excelência. Porque na excelência não há concorrência, Senhor. Dê a eles o espírito da fé. Dê a eles o favor dos céus. Eu declaro, Senhor, o favor dos céus sobre a vida deles. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Indica, Senhor, assopra o nome dele, assopra o nome dela. Faça chegar o nome dele e o nome dela a lugares distantes. Faça, meu Pai, romper barreiras, fronteiras. Faça, Senhor, e traga as riquezas. Traga, Senhor. Porque quando diz os comerciantes, são pessoas de negócios, Senhor, de todos os lugares. Confirma a obra das mãos dele. Confirma a obra das mãos dela. Confirma. Confirma, Senhor. Como está no Salmo 90. Confirma, Senhor. E que eles sejam grandemente favorecidos. Eu quero abençoar todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida delas. Eu quero declarar, Senhor, mudança de posição. Eu quero profetizar. O Senhor disse em Isaías: o mundo pode estar em trevas, mas sobre nós brilha a luz do Senhor. Enquanto o mundo está em trevas, nós estamos brilhando. O Senhor disse: levanta os olhos e veja, já está vindo. E nós cremos, Senhor. Nós cremos e vai acontecer. E eu creio, Senhor, o coração do teu povo quase explodindo de alegria. Quase explodindo de alegria. Abençoe. Faça a transferência de riquezas para as mãos deles. Dê visão de crescimento. Derrama favor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Ideias incríveis nascendo. Traga as pessoas certas. Traga as pessoas certas. As conexões certas. É tempo de crescimento, Senhor. Que o teu povo cresça. Que o teu reino venha. Venha o teu reino, Senhor. Eu abençoo. Enche de capacidade. Aonde falta capacidade, dê capacidade. Aonde falta habilidade, dê habilidade. Aonde falta visão, dê visão. Aonde falta a cultura da excelência, dê a cultura da excelência, o espírito excelente a ele. E eu declaro um tempo de crescimento jamais visto, jamais experimentado. Talvez muitos nem imaginavam que poderia avançar tanto, crescer tanto. E eu profetizo isso acontecendo, Senhor. Eu declaro sobre a tua vida, eu abençoo. Eu oro pelo teu propósito dos 52 dias. E eu declaro tudo que você colocou nesse propósito. Tudo que está no teu propósito dos 52 dias. Tudo. Assim como no tempo de Neemias. Que restaurações poderosas aconteçam. Em todas as áreas da sua vida. Restituições. Um progresso que há anos você não sabe o que é. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que as pessoas vejam a luz brilhando sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. E tomo posse em nome de Jesus. Diga: eu só espero o melhor do Senhor. E Ele diz que só tem o melhor para você. Viu? Ele só tem o melhor para você e já está chegando. Chega de esmolas. Não importa o quanto você está abençoado, Ele tem muito mais do que você jamais imaginou. Diga aí: eu creio nisto e tomo posse em nome de Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.